Eu sou o Giovan e neste vídeo vou te ensinar a inserir análises comparativas no teu relatório. Sabe aquela análise year over year ou análise ano contra ano, quando você precisa comparar, por exemplo, o primeiro trimestre de um ano com o primeiro trimestre de um outro ano, ou o segundo ou terceiro, ou comparar um mês, por exemplo, janeiro de 2023 com janeiro de 2024. Então, é esse tipo de análise que eu vou te ensinar a fazer neste vídeo. Não é uma análise horizontal, que compara períodos subsequentes, não. Esse tipo de análise compara sempre ano contra ano. Para te mostrar como utilizar, eu trouxe aqui esse exemplo, onde a gente já pode ver essa análise aplicada. Para simplificar o entendimento, eu vou deixar apenas um trimestre aqui, trimestre 1, primeiro trimestre de 2023, comparando 2024 com 2023. Aqui em 2023 não está trazendo nada, porque na minha base de dados eu não tenho nada referente a 2022, então ele não traz nada. Já em 2024, comparando com 2023, aqui na linha de receitas, a gente identifica que teve um aumento de 104,16%, muito positivo. E eu coloquei aqui também esse recurso visual, essa setinha para cima, para indicar que a evolução foi positiva. Se a gente olhar aqui para a linha de juros recebido, por exemplo, dentro de receitas financeiras, teve um decréscimo ou uma queda de 87%. Então, é esse tipo de análise que eu vou te ajudar a fazer. Se a gente mudar aqui para o segundo trimestre, temos a mesma visão. Se a gente selecionar dois períodos aqui, ele vai trazer aqui também, vai mostrar a evolução do primeiro trimestre e também aqui a queda, no caso, do segundo trimestre. Então, eu vou te mostrar como construir esse relatório. Fica comigo. Eu vou deixar esse exemplo aqui de lado e vou partir de uma base de dados financeiros aqui. Então, tem as colunas padrão aqui, data de competência, vencimento, pagamento, entre outros dados financeiros. E aqui eu vou inserir uma nova tabela dinâmica. Para isso, estou com uma tabela criada e eu vou aqui na guia inserir tabela dinâmica da tabela intervalo. Eu chamei a minha base de base, um nome bem óbvio, e vou criar uma tabela dinâmica em uma nova planilha. E aqui eu vou simplesmente acrescentar uma coluna para ganhar um pouco mais de espaço. E aqui agora eu vou começar a construir a minha tabela dinâmica. Então eu vou colocar aqui o grupo, vou colocar aqui também a categoria, vou colocar aqui os valores. E agora eu quero fazer uma abertura por trimestre e também ter os anos ali para fazer a comparação. Então eu vou analisar pela data de competência. Então eu vou arrastar aqui a data de competência para colunas. E aqui você pode observar que ele colocou vários períodos aqui. Então, ele trouxe o ano, trouxe o trimestre, trouxe os meses e a data de competência em si. Só que eu quero somente anos e trimestres. Então, eu vou remover aqui. Data de competência, tiro. Meses também tiro. Eu quero só trimestre para esse exemplo. Então, aqui eu já tenho do jeito que eu preciso aqui, a estrutura geral. Agora eu vou fazer uma pequena formatação aqui para melhorar a visualização. Então eu vou aplicar um design que eu já tinha criado antes. Eu vou ocultar essa primeira linha, vou dar um pouco mais de espaço aqui e agora eu vou fazer uma pequena formatação. Vem aqui, botão direito, formato de número, número usar com separador de milhar, sem casa decimal, e eu quero esse formato aqui. Ok, já está formatado. E agora eu quero inserir a nossa análise percentual, a nossa análise year over year. Como fazer isso? Então, botão direito aqui na tabela dinâmica, mostrar lista de campos. E agora eu vou vir aqui valor, arrastar novamente para o campo de valor. E aqui ele adicionar essa segunda coluna. Então, eu vou clicar aqui de novo com o botão direito. Vou fechar essa janela, agora não preciso dela. Botão direito. Mostrar valores como. E aqui a gente vai selecionar a opção que vai criar essa análise para a gente. Então, eu vou vir aqui em percentual diferença de. E aqui é que está o segredo. Você deve selecionar como campo base o ano. Se você estivesse analisando meses, também utilizaria anos para fazer essa análise year over year.
E agora é só clicar em OK. E aqui a gente já tem essa análise criada. Então, vamos só reduzir aqui um pouco o nosso campo de visão. Então, eu vou tirar aqui 2023, porque como não tem 2022, então ele não vai trazer nada. Tá? Então, eu vou tirar 2023, vou resumir aqui, só que eu vou renomear essas colunas aqui para a gente se encontrar mais facilmente. Vou colocar valor RS. E aqui no valor 2, que é a coluna com a variação, vou colocar var presente. E aqui é o seguinte, eu preciso deixar disponível aqui o primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024 para que ele mostre a variação. E aqui ele está um pouco poluído, está trazendo nulo quando não tem valores para comparar. Então eu vou simplesmente limpar aqui um pouco a minha tabela dinâmica, botão direito, opções da tabela dinâmica. E aqui para valores de erros, eu não quero que apareça nada. Então aqui, ok, ele já removeu esse nulo. E agora eu quero formatar um pouco, eu quero mesclar esse cabeçalho, eu penso que a visualização fica melhor. Então, botão direito novamente, opção da tabela dinâmica, mesclar e centralizar células com rótulo. Então, assim ficou mais limpo o meu relatório. E agora eu consigo fazer essas análises. Se a gente quiser colocar aquele filtro, aquela segmentação, eu posso vir aqui, por exemplo, inserir por aqui, inserir segmentação de dados, ou por aqui. Eu prefiro por aqui porque acaba sendo mais direto. Trimestre, competência, botão direito, adicionar como segmentação de dados. E aqui eu vou formatar. Colocar 4 colunas. Colocar essa formatação aqui. Botão direito aqui. Eu quero tirar esse cabeçalho grande, quero deixar somente trimestre. E quando não tiver nenhum dado, eu quero que não mostre nada, para tirar essas linhas aqui de baixo. Então, quero que oculta aqui. Ok. Na verdade, eu não mudei o nome. Deixa eu acertar aqui. Trimestre. E aqui em cima eu vou acertar. Deixar somente de trimestre. E aqui eu já tenho formatado. Então aqui eu acabei colocando muito espaço, vou ocultar. E aqui a gente consegue fazer a nossa análise. Então vou selecionar apenas o primeiro trimestre, comparado 2024 com 23, e aqui tem 2023, foi vendido aí, o faturado, nesse caso faturado analisando pela data de competência, 42 mil e alguma coisa, em 2024 86 mil, o dobro, então teve um aumento aí de 100%. E a mesma ideia para todas as outras linhas. Tá? Querendo comparar o segundo trimestre, basta selecionar aqui o segundo trimestre. Se quiser selecionar mais de um, é selecionar aqui os trimestres que você quer analisar. Então, é dessa forma que você utiliza esse tipo de análise com tabela dinâmica. E esse relatório é muito flexível, você pode acrescentar muitos outros períodos, você pode fazer também essa análise por mês. Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. Te vejo no próximo vídeo.